Olá, que bom que você está aqui com a gente na LESP em Pauta. Eu sou Jeremias Gomes. Nós vamos falar sobre os desafios para combater as doenças virais, né? Toda hora a gente vê aí no noticiário a questão da dengue, Covid, né? Que ainda continua entre nós, H1N1. Bom, mas quais são os sintomas? Quais são os cuidados que a gente tem que ter para cada uma dessas doenças virais? Até porque hoje, com o contato que a gente tem com pessoas, inclusive de outros países, esses vírus, eles circulam muito mais rapidamente, eles vêm e voltam, a gente tem que saber lidar com eles. E se você tem um idoso na sua família, uma criança, mais importante ainda acompanhar esta programação, porque a gente vai dar várias orientações com uma especialista que já está com a gente online, é a Soraya Smiley. A Soraya é farmacóloga e ela vai tirar várias dúvidas com a gente. Obrigado por nos atender, Soraya. Eu quem agradeço, muito bom estar aqui com vocês, com você, Jeremias, e à disposição para falarmos sobre esse assunto tão importante. Muito bem, a gente vai falar também sobre vacina, vários aspectos, mas eu queria que a gente, didaticamente, começasse, a gente vai focar bastante aí a questão da dengue, da Covid e do H1N1 também. Tem chikungunya, outros, né? Mas a doutora vai nos ajudar com esses temas primeiro. Começando pela dengue, o que a gente pode dizer, o que é a dengue? E depois a gente vai um pouquinho para os sintomas, por favor. Bem, você falou várias doenças e nós temos hoje várias doenças que estão tão próximas da gente. Eu até gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Por que nós temos tantos vírus hoje? Por que estão surgindo tantas mutações, né, de vírus diferentes? Tanto doenças que nós já conhecíamos, como a própria dengue, que é promovida por um determinado vírus, um arbovírus, né, de uma família específica, quanto outros que nós não tínhamos em seres humanos, como o vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2. Então, hoje nós temos vários desses vírus próximos da gente, dos seres humanos, e também os seus mutantes, né? No caso da dengue, como eu mencionei, é um vírus, a dengue é uma doença promovida por um vírus que é um arbovírus, que é de uma família específica, essa família dos arbovírus, e é importante lembrarmos que é um vírus que nós já conhecíamos, só que agora nós temos 4 mutantes. Então, nós precisamos prestar mais atenção, porque nós temos uma maior probabilidade de termos esse vírus sendo transmitido, isso, seus mutantes também, para os seres humanos. Então, no caso da dengue, a transmissão não ocorre diretamente, e muito se fala, e é importante salientar, que a transmissão ocorre por meio de um mosquito, né? O mosquito da dengue, tão famoso, que agora todos nós falamos, e ainda bem temos que falar dele, porque é uma forma de transmissão e precisa desse vetor para que tenha a transmissão do vírus de um ser humano para outro. Então, hoje, a forma mais eficaz da gente combater a dengue é combater os locais de proliferação do mosquito, né? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, cuidados que têm que ser tomados. Existem pesquisas que mostram que mais de 80% dos focos dos mosquitos da dengue estão nos nossos domicílios. E nós precisamos cuidar exatamente nos nossos domicílios e também nas nossas imediações, nas imediações das nossas casas, para que a gente possa cuidar e não ter estes focos do vírus da dengue. Uhum. Eu Nós queria... temos a vacina também. Sim. Pois não. Não, vamos falar da vacina, mas é interessante isso que a senhora falou, e eu queria falar sobre a transmissão. Não sei se a senhora tem esse dado, se o mosquito ele consegue avançar, vamos pegar por São Paulo, se ele consegue avançar por vários bairros, porque eu queria entender o seguinte, se um bairro cuida bem, vamos supor que se faça uma campanha, ninguém deixa vaso, ninguém deixa nenhum pneu com água, tudo tratou.
mesmo assim, ele pode ser contaminado por um bairro vizinho que não fez, digamos, o serviço de casa, enfim. Como é que funciona isso na prática? Bem, isso pode acontecer certamente. Não existem fronteiras para o mosquito e nem para as pessoas. As pessoas, elas transitam de um lado para o outro. Então, se num local nós temos mais mosquitos contendo, que carregam o vírus da dengue, essas pessoas poderão ser infectadas, as pessoas desse lugar, e essas pessoas, elas transitam, elas vão para outros bairros que mesmo que não tenham mosquitos carregando o vírus da dengue, essas pessoas podem ser, ou seja, carregarem o vírus, levarem o vírus aos mosquitos que não estão carregando este vírus e esse mosquito passar a transmitir para outras pessoas de outro lugar. Então, não existe uma fronteira, este bairro, aquele bairro, esse estado, aquela cidade. Não existe mosquito municipal, nem estadual, nem federal. Como nós costumamos dizer, o mosquito, ele faz parte do nosso ambiente, e principalmente num ambiente tropical, em que nós temos muita vegetação, muita umidade, calor, por isso ele prolifera muito nesta fase do ano, nesta ocasião. E por isso nós temos que fazer as prevenções antes do verão e da estação das chuvas, né? Então, essa noção de que eu estou seguro no meu bairro, não existe. Nós Uhum. temos que cuidar de todos os lugares, de todas as pessoas, cada canto da nossa casa, cada canto do nosso trabalho e da nossa cidade do Uhum. lugar onde a gente vive e para onde a gente vai também, porque afinal de contas a gente pode estar carregando o vírus sem saber. Pois é. E agora, só para relembrar, o mosquito da dengue, ele tem que picar uma pessoa, tem uma questão de, assim, se ela já está contaminada ou não. Retrata para a gente direitinho de novo, como é que é essa transmissão? Ele tem que picar a gente e, enfim. Exatamente, é preciso ter o vetor, que é o mosquito. Aham. Então, a dengue não passa de uma pessoa para outra. Uhum. É diferente do vírus da Covid-19, que é transmitido pelo ar, né? Pelas gotículas, né? Que nós emitimos quando falamos e quando respiramos. Então, é transmitido de pessoa a pessoa. No caso da dengue, não. É preciso ter o mosquito transmitindo de uma pessoa infectada para outra que não está infectada. Quer dizer, e não são todos os mosquitos que estão carregando o vírus da dengue, felizmente. Né? Nós temos aí aqueles vírus que carregam e a imensa maioria não está carregando, mas com o aumento da proliferação, nós acabamos tendo mais mosquitos carregando o vírus e, portanto, mais pessoas sendo picadas por um mosquito que está carregando o vírus e que poderá infectar aquela pessoa. Então, é preciso cuidar que a gente não pega a dengue de uma pessoa para outra, mas há sim a transmissão pelo vírus, pelo mosquito, a transmissão do vírus pelo mosquito, e, portanto, nós temos que cuidar de todos os ambientes e de todos os lugares. Agora, doutora, no caso da dengue, não é nem neste ano, mas há alguns anos eu me lembro de um colega que estava no Nordeste e a família preocupada porque ele pegou dengue lá. Ele falou: não, aqui isso é muito comum, tal, uma semana eu estou bem. Só que tem a hemorrágica, né? Então eu queria que a senhora explicasse, porque às vezes as pessoas naturalizam, né, que é normal pegar isso aqui, que não é, né? O certo é a gente cuidar e tratar para ninguém ter. A questão da hemorrágica, por que que ela acontece? Sim, isso depende de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que têm reações muito mais fortes com o mesmo vírus e também pessoas que são infectadas uma ou duas ou até mais vezes e que apresentam reações mais severas.
Então, nós tínhamos, sim, até uma certa, é, um- uma reação um pouco mais, menos preocupante ou menos preocupada, né, quando ouvíamos falar em dengue. Mas agora são quatro mutantes. Alguns mutantes, como o mutante 4, nós temos que tomar mais cuidado, porque nós não conhecemos ainda tudo que ele pode causar, por ser um mutante mais recente, menos conhecido do ponto de vista dos estudos. Então, a questão da gravidade da doença depende de cada pessoa. Algumas pessoas não têm reações fortes, outras têm reações medianas, e outras vão ter reações muito severas, ao ponto de ter que internar e ter um segmento, e algumas pessoas, infelizmente, vão ao óbito por conta da dengue também. Então, é preciso tomar cuidado. A melhor coisa é nós prevenirmos, e não minimizarmos a doença. Nenhuma doença pode ser minimizada. Doutora, eu acho que se a senhora quiser falar das outras duas que a gente está falando aqui sobre Covid H1N1, fica tranquila, pode citar. Eu vou seguindo aqui com a questão da dengue para ver se a gente tira o máximo de dúvidas possível e falar um pouco de tratamento e um pouquinho antes sobre vacina também, né? Uma que a gente tem a questão aí, uma das notícias que eu vi interessantes de vacinação, acho que era sobre a dengue, de jovens que às vezes também ficam um pouco renitentes ou até a família. Queria que a senhora desse um esclarecimento em relação à vacina, começando pela dengue. Sim, a questão da vacina também é um importante esclarecimento. É muito bom que estejamos falando sobre isso, porque, claro, nós queremos a vacinação. A vacinação é importante sempre que a vacina está disponível, não só para a dengue, para para os outros agentes, para os outros patógenos também, né, vírus, bactérias, nós temos que utilizar a vacina. A vacina é uma forma de prevenção, né? Ou prevenção da própria transmissão, em alguns casos, ou prevenção da forma da doença grave, que é o que a gente observa com a Covid-19, que eu falo daqui a pouco para nós aqui falarmos também um pouco mais da Covid, voltarmos a esse assunto. Mas, no caso da dengue, nós temos uma vacina muito bem testada, muito bem estudada, já consolidada. No entanto, nós não temos ainda o produtor que fabrica essa vacina para o mundo. Os produtores que fazem essas vacinas da dengue para o mundo ainda não conseguem produzir em quantidade suficiente para vacinar toda a população que precisa, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, é importante que nós tenhamos em mente que, se a vacina está disponível, como agora, para os adolescentes, os jovens entre 10 e 16 anos, que estes sejam vacinados. É muito importante que os pais levem esta população para a vacinação. No entanto, a vacina não está disponível para outras idades, exatamente porque nós não temos quantidade suficiente. Isso não é porque nós não compramos, é porque não existe capacidade ainda no mundo de produção em quantidade suficiente para toda a população que precisa receber vacina no mundo. No entanto, temos uma boa notícia, porque em São Paulo nós vamos ter a vacina da dengue brasileira, paulistana, feita pelo Instituto Butantan, que está nas suas fases já avançadas de estudos e de, e de produção. Então, depois produção. Então, nós vamos ter a vacina, sim, só que mais adiante. Agora, a coisa mais importante é nós termos a eliminação do agente transmissor.
Isso é muito importante porque os números, infelizmente, não são baixos, né? São 1.600 mortes no Brasil, né? Então a gente precisa ficar atento. Tem a questão da vacina que a senhora explicou bem, que não é que não houve esforço, há esforço em se comprar e o Brasil é uma referência em vacina. Agora, eu acho que é muito atenção a isso, né? Ficar muito atento, todo mundo fazer a sua parte e tem muita gente fazendo, né? Então é ter uma atenção. É recorrente o nosso trabalho aqui porque o mosquito não dá descanso, né? E a gente não pode dar descanso para ele também, né, doutor? Olhar os vasinhos, tudo, o máximo que a gente puder. Ainda vejo pneus, às vezes que a gente olha. Lugares que também que tem lixo, né, que às vezes fica lá jogado e quando chove, né, enfim, né, são todos tem que ter muita atenção. Sim, Essa questão da fumaça ajuda um pouco na questão? ajuda, Uhum. sim, ajuda muito. E os municípios, cada município, nós temos que lembrar que o SUS, felizmente, o SUS é um grande sistema, um sistema público que funciona para todo o país de maneira universal, e é público, é para todos, né? Então, nós temos que lembrar que cada município que faz parte, o SUS é um sistema, todos os municípios fazem parte do SUS, e cada município tem a sua política de saúde. Então, cada município pode e deve contribuir para cortar os matos, os locais onde tem vegetação que pode ser retirada, porque nem tudo pode ser retirado, mas aquilo que acumula lixos, como você mencionou, a limpeza das ruas, águas paradas em lugares, em locais, principalmente por falta de drenagem depois de uma chuva, por exemplo, porque lembrando que o mosquito ele cria muito nas águas não nas águas sujas, mas nas águas da chuva, por exemplo. Se a água da chuva ficar parada em algum lugar, não escoar, então nós estamos também facilitando que nós tenhamos a proliferação do mosquito. E cada município fazendo a sua parte numa política pública de saúde que atenda toda a população. Os agentes de saúde, quando eles vão nas casas das pessoas, eles são fundamentais para olhar, para orientar. Então, é importante que cada município também tenha uma política de agentes de saúde que facilitem, que auxiliem as pessoas, que orientem as pessoas, porque por mais que nós estejamos aqui em outros programas falando, orientando, isso é muito importante. A televisão, nós sabemos, é o meio ainda, a televisão e a internet são os meios é, de maior amplitude na divulgação para grande população, para a população como um todo, mas por mais que nós tenhamos isso, tem sempre aquelas pessoas que não vão ter o acesso, os trabalhadores que não, as trabalhadoras que não estão, não têm sequer tempo de muitas vezes ouvir um programa como esse que nós estamos aqui, e que podem ser orientados, orientadas a fazer a coisa corretamente. Então, os agentes de saúde, os equipamentos de saúde de cada cidade, estando aptos e também planejando o atendimento de boa atenção primária, né, em saúde, é fundamental, é toda uma cadeia, né, e o cidadão, a cidadã fazendo a sua parte, indo dentro da sua casa, fazendo também, tomando as suas medidas. E individualmente, se possível, utilizar repelentes, né, formas que também possam evitar a picada do mosquito, isso ajuda muito. E, Claro, nem todos têm condições, e por isso eu penso que muitas vezes, como política pública, o poder público também pode contribuir, auxiliando as pessoas de baixa renda a terem estes adjuvantes, estes companheiros da gente que nos ajudam, né? Como a gente tinha o álcool gel no início da pandemia, da Covid-19,
Aqui hoje a gente fala em repelentes e tem diversos tipos. A gente pode, aqui também são formas farmacêuticas, né? Felizmente tem muita variedade nisso. Tem produtos que são naturais, tem outros mais acessíveis. Então, eu acho que o poder público pode também auxiliar orientando nesse sentido. É bem interessante para todo mundo trabalhar bem junto. Nós estamos conversando com a Soraya Smiley, que é professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina da Unesp, e ela é graduada em Farmácia e Bioquímica pela USP, está nos ajudando aqui para falar sobre essas questões das doenças virais e ainda sobre dengue, Soraya. Se a pessoa pegou dengue, duas questões. Se ela afeta por igual em qualquer idade, seja numa criança, num jovem ou num idoso, e para a gente falar um pouquinho também dos sintomas e depois dos tratamentos, por favor. É, se a pessoa sentir fraqueza muscular, febre, e alguns sintomas de prostração, dificuldades para se alimentar por falta de energia, falta de, né, apetite, essas pessoas devem desconfiar, mas sem alarmes, devem desconfiar. E hoje, felizmente, nós temos os testes, então é possível fazer o teste, tanto nos postos de saúde quanto nas farmácias, em algumas farmácias e em alguns, nas UBSs. Então, a pessoa não deve se alarmar, mas deve sim tomar muito cuidado. Não tem um remédio, é importante também salientar, não comprem remédios, não fiquem automedicando, né, com medicamentos que não vão surtir efeito se for dengue. A única coisa é que a pessoa precisa prestar atenção, como uma virose, né? É uma virose, muito descanso, muito líquido, e se tiver dor no corpo e febre, um antitérmico, né? Que deve ser prescrito também. Por isso é importante que as pessoas procurem uma atenção primária, um local onde possam ser atendidos para ter certeza da melhor forma de cuidar. Este é o cuidado básico. Se apresentar formas mais severas, também procurar o serviço de saúde mais próximo e buscar uma atenção, se necessário, a atenção mais secundária, essa atenção será dada por especialistas no serviço de saúde. Ainda sobre a dengue, o anti-inflamatório também não é recomendado? Me parece que a AS também. Não, o anti-inflamatório não, exatamente por conta da hemorragia, dos riscos de hemorragia. Então, como os anti-inflamatórios do tipo aspirina são anticoagulantes, né? Não são anticoagulantes, eles são antiagregadores plaquetários, para sermos mais precisos na identificação, na caracterização desses medicamentos. Como eles produzem essa antiagregação plaquetária, então a coagulação fica mais dificultada. Com a presença do vírus, isso é um risco. E as pessoas não devem tomar aspirina ou qualquer anti-inflamatório. Apenas os antitérmicos são liberados, como, por exemplo, a dipirona, que é um antitérmico bastante utilizado no nosso país. Mas volto a dizer, sempre com orientação médica. Muito importante. Como a doutora lembrou, hoje tem teste. Quem puder fazer, se está com alguma dessas dúvidas, faça o teste e siga as orientações. A gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar para falar sobre Covid, que não acabou não, viu, gente? Porque continua. A doutora pode até trazer um pouco dos sintomas das pessoas que já tiveram, né? E principalmente os cuidados, né? A gente vai falar de H1N1, vamos falar de máscara também, porque às vezes a pessoa está com uma gripe aí, não custa nada usar uma máscara naquele momento, ajuda muito, viu? A gente volta já.
Lesp em Pauta está de volta. Nós estamos conversando com Soraya Smiling, que é farmacóloga da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Estamos falando aí sobre como combater essas doenças virais. Eu abri o primeiro bloco aqui falando que se você é mãe, pai, para ter atenção às crianças e também muita gente hoje cuida dos idosos, né? A gente está dando orientações importantes aqui. Falamos bastante sobre dengue no primeiro bloco e vamos falar um pouco sobre Covid, porque, como eu disse antes, não acabou não. E eu volto então com a Soraya para explicar para a gente. No começo, Soraya, a gente entendeu que, na medida que veio a vacina da Covid, as pessoas falaram, agora quem tomou a vacina está mais protegido, né? Hoje, o cenário atual que a gente tem com a maioria das pessoas vacinadas, embora muitas pessoas também não foram tomar a terceira, a quarta, queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, mas qual é o cenário que a gente vive hoje? Mais tranquilo, mas sempre alerta, né? Sim, sempre alerta. Muito importante esse alerta, porque já no início desse ano nós tivemos uma onda, né? E muitas pessoas negligenciaram, né? Agora nós estamos com os números novamente mais baixos, mas isso não quer dizer que eles não possam subir novamente, né? Então, por quê? O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma capacidade de mutação que é impressionante. É uma das coisas que a ciência está buscando decifrar também, porque a capacidade de produzir mutações é enorme, e o vírus, esse vírus, uma hora ele tem um mutante que é inofensivo, mas ele pode ter mutantes, nós podemos ter mutantes que não são inofensivos, que são as variantes de preocupação. Então, tem uma lista grande de variantes que está pelo mundo, essas variantes estão pelo mundo todo, e pode acontecer de termos novas ondas, né? Inclusive porque as vacinas que nós tivemos até aqui são para mutantes que ocorreram em anos anteriores, né? Se nós tivermos um novo mutante com capacidade de transmissão e também de causar a doença ou voltar a uma doença mais severa, nós temos que produzir uma vacina adaptada, nós teremos sempre que prestar atenção para isso, é fundamental. Então, na verdade, o que nós costumamos dizer é que nós agora estamos num mundo em que nós vivemos com a Covid, né? Nós vivemos com este vírus. É mais um vírus que está circulando, que circula e que nós temos que tomar os cuidados necessários para não termos a doença. Então, nós temos que tomar as providências, atualizar sempre as vacinas, sempre que tivermos uma nova atualização, uma vacina adaptada, tomarmos a vacina, né? Não deixarmos de tomar, porque, como você mesmo falou muito bem, muitas pessoas acham que tomaram a primeira e a segunda dose, que já estão tranquilas, que não precisam mais tomar, né? Na verdade, nós vamos ter agora, cada vez mais está se configurando que nós temos um calendário também para a Covid-19, para a vacina da Covid-19. Então, vai se tornar algo dentro de um calendário e isso já está praticamente acontecendo. É preciso ter as vacinas atualizadas e nós temos que participar dos programas de vacinação. Vamos aproveitar para falar da gripe H1N1, também conhecida como gripe suína, né? Infecção respiratória causada por mutação do vírus da gripe, né? Mais uma mutação, né? Fica à vontade para esclarecer, mas eu queria falar um pouco sobre vacina também, se H1N1 tem vacina, porque a gente sabe que tem a vacina para gripe, para os idosos, enfim. Antes de falar se você me permite ainda, Claro. antes de mudar sobre o assunto da Covid-19,
as pessoas também passaram a minimizar o fato de terem a infecção, porque, como, claro, temos mais, nós conseguimos construir, né? Nós conseguimos ter uma imunidade um pouco maior, isso foi sendo construído com as vacinações, com os diferentes mutantes que apareceram, nós fomos combatendo, então, à medida do possível. Então, nós temos hoje uma imunidade maior, mas e muitas pessoas minimizam o fato de ter a Covid também. Eu vou, tudo bem se eu tiver Covid, não tem problema, já estou vacinado, Uhum. não vou ficar doente. Então, mas na verdade, nós também já sabemos hoje, a ciência já sabe disso, e nós temos estudado, eu particularmente tenho um estudo agora que está em fase de publicação, praticamente à disposição para as pessoas pesquisarem, junto com a Fiocruz, mostrando que é, quanto mais vezes a pessoa pegar a Covid, tiver a Covid-19, mais ela terá chances de ter o que nós chamamos hoje de sequelas da Covid-19, que é a Covid longa. Então, muitas pessoas são infectadas, né? Algumas pessoas já na primeira vez ficam com sequelas. Quais são essas sequelas? Cansaço, fadiga, falta de ar, às vezes uma perda de memória, a falta do olfato, né? Muitas pessoas têm esse efeito. E isso pode perdurar por meses. Em algumas pessoas, nós já verificamos também, pode durar mais de um ano. E a gente ainda não sabe quais são as consequências para aquelas pessoas que tiveram a Covid longa por mais de um ano, 2 anos, né? Já tem estudos de mais de 2 anos. Mas como é uma doença nova, nós temos 4 anos desde do primeiro momento da Covid-19, no final de 2019 para 2020, então nós estamos ainda aprendendo muitas coisas sobre a Covid-19. Sim, Não podemos minimizar a infecção. A melhor coisa para todos nós é não pegar Covid, é não exatamente. ter Covid. Então vamos só marcar É, e ainda. se isso, e se isso acontecer, que nós cuidemos ao máximo para não prolongarmos a doença, a Covid, para não termos os efeitos da Covid longa depois. Uhum. Lembrando que a vacina ela vai nos proteger, mas ela não vai evitar a transmissão, né? Então a transmissão é sempre se tá, isso vale para a gripe também, para H1N1, mas vale muito para a Covid, a questão da máscara, que em países asiáticos já é bem Exato. comum. E eu vejo também, coisinha simples, né, doutora? Mas assim, o espirro, né? Porque o espirro ele transmite, né? Então eu já vi na televisão Sim, assim, às vezes você vai espirrar, você tampa com alguma coisa, com a sua blusa, o seu terno que você tiver, para evitar só com esse gesto, uma que é uma questão de educação, você está no metrô em algum lugar, e outra que também você não tem nada para se proteger naquele momento, faça isso, porque é importante. E aí se você vê que está com algum sintoma, já um pouquinho de máscara, hoje está bem mais comum, então a gente vê a pessoa no trabalho e a gente já vê que não é aquela pessoa muitas vezes está com medo de pegar. Ela sabe que ela está com gripe e não quer passar para os outros, está cada vez mais comum e é exato. o aprendizado, né? Exatamente. Sem falar nessa etiqueta, né, como Aham. nós costumamos dizer, que não só para proteger a saúde das outras pessoas, mas para proteger a nossa própria Uhum. saúde e de todos aqueles que nós temos à nossa volta. Uma pessoa que está sempre em contato com muitas outras pessoas, em ambientes muito públicos ou em ambientes de aglomeração, não custa nada colocar uma máscara. Eu continuo fazendo isso, principalmente em ambientes muito fechados, como um transporte ou um avião, um transporte público, mesmo no táxi, às vezes, no Uber, né? Porque a gente fecha as janelas e então não tem aquela ventilação necessária, e isso é uma medida simples, simplesmente uma máscara que hoje
as máscaras se tornaram mais acessíveis, né? Felizmente, nós Uhum. temos muitas máscaras sendo produzidas no Brasil, porque no começo da pandemia nós não tínhamos máscaras no Brasil, tínhamos que importar tudo. Felizmente, as nossas universidades, a ciência, trouxe inclusive esse benefício da produção de novos materiais, novos tecidos que são antivirais, né? Que impedem a passagem do vírus, né? E também tanto de fora para dentro, como de dentro, né, da pessoa para fora. Então, e essa barreira é uma barreira simples e que protege muito, né? Você vê fora do país ainda, em vários países, as pessoas utilizando. O Brasil deveria continuar adotando as máscaras, é uma medida muito importante. A outra, claro, não obrigatório, é uma medida de recomendação dentro de hospitais, dentro dos estabelecimentos de saúde, nos ambientes muito fechados. Eu acho que é fundamental termos esse cuidado, principalmente porque nós temos muitas pessoas, muitos idosos, pessoas que são imunossuprimidas, que estão com outras doenças, e essas pessoas são mais suscetíveis a terem os casos graves da doença. A outra coisa é que a vacinação também nos protege do caso grave, né, da forma grave da doença, e a vacinação, se nós mantivermos a atualização, nós também podemos inibir a Covid longa que eu mencionei. Então, a pessoa vai estar prevenindo a forma grave da doença e também vai estar prevenindo as sequelas da doença, porque ninguém quer ficar com 1 ano, 2 anos, com perda de memória, que está acontecendo. Então, nós não podemos minimizar isso. Ah, interessante. Essa questão da perda da memória, eu tive recentemente pessoas do meu convívio que perderam, assim, e coisa assim, de não poder entrar em casa porque a chave ficou no carro, e aí depois saía com o sapato, assim, falando, não, mas está acontecendo mesmo, ela está sem memória, né? Interessante porque, isso que a senhora falou, a precaução, e eu não tinha ouvido falar disso ainda. Se você pegar a Covid por várias vezes, essas sequelas podem ser maiores, né? Então, não custa nada manter a vigilância Sim. de o máximo possível. Além da perda da memória, quais outras sequelas que a gente tem mais expressivas que a senhora talvez já tenha citado? É, a mais comum e que se verifica por mais tempo é o cansaço, a falta de força muscular, né? Então, a pessoa se sente muito cansada, com uma fraqueza muscular e falta de ar. Estas são as sequelas mais comuns. E a perda cognitiva também, que é essa falta de memória. Então, é também chamado de brain fog, né, que é uma espécie de a gente fica como se tivesse uma nuvem, uma, algo na cabeça que não conecta com todas as nossas informações que a Uhum. gente normalmente teria. Então, estas são as medidas que podem ser as mais prolongadas. Tem outras que são menos prolongadas, mas também perduram, em algumas pessoas perduram por muito tempo, como a perda do olfato, né? Sentir o cheiro das coisas, e a perda de cabelo, algumas doenças de pele, que ocorrem em cerca de 20% das pessoas, e isso pode se prolongar por alguns meses. Então, é importante que as pessoas tomem cuidado, previnam-se, não deixem a Covid é, se transformar numa ameaça, num risco, né? Nós temos condições, hoje nós sabemos, graças às nossas pesquisas, aos cientistas, às universidades, principalmente as universidades públicas, que pesquisaram muito nesse período. O Brasil foi um país, é um país que pesquisa muito sobre Covid, sobre vírus, sobre vacinas. Nós temos muito conhecimento já acumulado, não é de hoje. E isso tudo em benefício da própria população, em nosso benefício, benefício da nossa saúde. Nós vamos falar um pouquinho de H1N1 e eu me lembrei um pouco de, quando a gente falava de Covid, né, doutora, da questão de lavar as mãos também, que durante a pandemia a gente já sabia muito, né, mas a gente sabe que
A questão do sabão, do sabonete, mudou a realidade em países africanos, por exemplo. Tem histórias que contam isso, que campanhas que, por levar sabonete, reduziu muito algumas doenças, né? E o brasileiro tem essa mania de cumprimentar sempre com a mão e tal, né? Então, e a gente vê os médicos, você já viu um médico lavando a mão antes da cirurgia? Ele parece que, né, ele pega uma bucha e esfrega. Por que esfrega tanto? Porque acho que tem camadas, né, doutora, que tem que ser limpa. A gente vai lá, dá uma lavadinha rápida e volta, talvez não surja efeito, né? Exato, exatamente. O lavar as mãos, excelente, super importante. E lavar as mãos com cuidado, com paciência, né? Nós sabemos já, por estudos, que é necessário gastar 20 segundos, pelo menos, na lavagem das mãos para elas ficarem realmente limpas, né? Limpas, que eu quero dizer, livre dos principais patógenos. Para as crianças, a gente fala que tem que cantar parabéns a você 2 vezes, né? Então, lavando as mãos. Claro, você não precisa abrir muito a torneira, não precisamos gastar toda aquela água, né? Fazer. O cirurgião, sim, ele precisa fazer uma lavagem muito mais prolongada no ambiente cirúrgico, porque ali a lavagem e a paramentação, né, para uma cirurgia, é fundamental para não levar infecção para a pessoa que tá sendo submetida à cirurgia. Mas no nosso dia a dia, 20 segundos, né? Vamos cantarolar um pouco, vamos pensar um pouco é, em outras coisas, ou alguma coisa que a gente, sem tanta pressa, mas lavar bem as mãos é É fundamental, uma é uma questão. medida. E se não tem como lavar, o álcool gel, né? Porque o álcool gel virou, como eu disse anteriormente, virou nosso companheiro. A gente pode ter um pequeno tubo de álcool gel na bolsa ou nos ambientes onde a gente vai procurar onde está. Em quase todos os ambientes você encontra um recipiente com álcool gel. Então, a gente pode utilizar mais isso, é uma medida salutar não só para a Covid, mas para outras doenças, e você mencionou o H1N1, ou vamos dizer o vírus da influenza, que hoje não é só o H1N1, tem vários mutantes também, mas vamos chamar genericamente do vírus da gripe. Esse vírus também é combatido da mesma forma que o vírus da Covid-19. Então, o uso de máscaras ajuda, o do álcool gel ou das mãos limpas, lavagem das mãos adequadamente, e também a vacinação, que está totalmente disponível para a população. Infelizmente, até o presente momento, neste ano, nós tivemos uma baixa procura da vacinação. Eu faço esse alerta aqui. É importante que as pessoas procurem a vacinação para a gripe, que está disponível nas UBSs, nos atendimentos diversos, nos estabelecimentos privados também, em alguns deles, muitos deles. Então, é possível a vacinação contra o vírus da influenza e nós podemos prevenir de uma gripe muito forte, que muitas vezes pode causar uma doença também severa, e em algumas pessoas pode também produzir o óbito. Nós não podemos esquecer disso. Doutora, quando a gente está falando do H1N1, a gente está falando da gripe comum, porque se pega aí no inverno, ou é um outro tipo? Eu pergunto isso por causa da vacina. Tem a vacina para o idoso, se é para todo mundo. H1N1 é essa gripe simples ou ela é específica? Chamamos de H1N1 o vírus da influenza, que é o da gripe. Ah, então, Genericamente, falamos a vacinação contra a gripe. certo. Quando falamos da gripe, nós estamos falando do H1N1 e todas as suas variantes. E a cada ano, nós temos que tomar todo ano, porque também tem aquela adaptação, atualização para aquele ano, para aquela, é sazonal, né? Uhum. Para aquele ano, para aquela variante, então tem a produção da vacina que vai combater melhor, vai combater de maneira mais eficaz aquele mutante que está circulando em maior
quantidade. E essa vacina é para o idoso especialmente ou para todos da gripe? Não, para todos, ela está disponível para toda a população. Ah, muito bem. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria tirar umas dúvidas, voltar um pouquinho na questão da dengue, na questão dos sintomas, porque eu queria saber se aqueles sintomas que a gente falou de vários, tem a questão da dor atrás do olho, tem a questão de manchas, eles ocorrem alguns em algumas pessoas, tem alguns que são mais recorrentes, para a gente ter uma certa noção, porque às vezes a pessoa. Tem gente que tem uma coisinha e já corre para o hospital. Tem gente que espera ter um monte de coisa e não vai, né? Então, para a gente ter um equilíbrio, né? É verdade. Mas quando nós ouvimos, ó, dor no corpo, dor atrás dos olhos, muito bem lembrado por você, as manchas no corpo, não é que a pessoa vai ter tudo isso, que ela tem que esperar ter tudo isso. São alertas, né? Porque pode ser que ela tenha uma coisa, mas não tenha outra. E pode ser que ela tenha dois sintomas, mas não tenha todas. E pode ser que ela tenha todas as reações, todos os sintomas. Então, é muito importante ficar o alerta, é um alerta, né? Então, quando são falados esses sintomas, é para as pessoas ficarem atentas. É claro que tem muitas pessoas que talvez fiquem alarmadas, né? Então, mas as pessoas não devem se alarmar, mas sim ficar atentas, perceber, né? Ter a percepção do próprio organismo. E se tiver dúvida, procurar o serviço de saúde de atenção primária mais próximo, a UBS, outro local que possa dar uma orientação, que possa fazer o teste, se possível, e possa orientar a pessoa. Muito bom. A gente está finalizando aqui, conversando com a professora titular do Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, Soraya Smiley, que colabora sempre aqui com a Rede Alesp nessas informações. Bom, são muitos detalhes, né, Soraya, mas para fechar aí, a gente falou aí sobre os principais doenças transmitidas por vírus, mas se ficou alguma informação relevante aí, por favor. Uma coisa que falando um pouco mais dos fármacos, né? Claro, as vacinas são fármacos, né? Fármacos de prevenção, né? Mas, no caso, nós também temos alguns fármacos que podem ser utilizados no caso de uma doença severa, tanto no caso da influenza, em que você tem medicações que podem ser utilizadas se a pessoa tiver o vírus da gripe, se ela estiver com uma gripe muito forte, o serviço de saúde, o hospital, a UBS, eles têm formas para também combater a doença. Então, mais um motivo para a gente procurar o lugar certo para o tratamento. E também para a Covid-19. Felizmente, hoje, nós temos uma medicação que está no SUS, inclusive, que foi incorporada no SUS para as pessoas mais velhas e que têm acima de 60 anos e que têm as formas que apresentarem alguma forma um pouco mais moderada, existe uma medicação que pode ser que pode ser fornecida gratuitamente, é uma medicação de alto custo, mas que o Estado brasileiro, quer dizer, o Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado e a Secretaria dos Municípios, pode fornecer gratuitamente para as pessoas se tratarem. Então, para evitar a Covid longa, para evitar a doença grave. Então, felizmente, a ciência tem produzido conhecimento. É para isso que as nossas universidades, institutos de pesquisa estão trabalhando muito, né? Continuam trabalhando muito, sempre, para que nós tenhamos mais conhecimentos, cada vez mais conhecimento. Uhum. E a outra coisa que eu gostaria de fechar aqui também, mas aí é um outro programa que a gente teria que fazer, é falar das mudanças climáticas, porque muitas pessoas perguntam por que a gente tem tantos vírus agora, né?
Por que eles estão sendo transmitidos? São zoonoses, né? Muitos são zoonoses, ou seja, são transmitidos do animal, que antes não eram transmitidos e que agora passaram a ser transmitidos de um animal para o ser humano. Então, tem muita relação e muitos estudos sendo feitos e mostrando a relação destes novos mutantes, dos novos patógenos, com as mudanças climáticas que estão ocorrendo, a devastação das águas, a contaminação das águas, também a devastação das florestas, né? Que contribuem para o aquecimento, para a umidade e para uma série de outros fatores que hoje estão afetando a saúde humana. Então, vamos continuar estudando e esperamos poder ajudar, auxiliar e com todo o nosso trabalho de pesquisa da ciência brasileira, nós possamos fazer mais por nossa sociedade. Ótimo, maravilha. A gente já fica convidada para os próximos programas. Nós temos aqui uma comissão de saúde, uma comissão de meio ambiente, juntar aqui profissionais e parlamentares para debater esse tema que é muito importante. Às vezes a gente acha que não tem conexão, né? A questão climática, tudo que a gente está fazendo aí com o meio ambiente, essas ilhas de plástico que estão surgindo aí, tudo isso afeta o meio ambiente, afeta o ar e afeta os vírus, afeta a gente. Está tudo interligado, a gente vai voltar nesse tema. Reveja esse programa lá no YouTube, mande as suas sugestões para a gente. Tá bom? A gente agradece bastante Soraya Smiling, farmacóloga da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Obrigado e a você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência.